Que Deus possa receber o nosso louvor, receber a nossa adoração. E nós vamos com muita alegria, se possível já ficar em pé, para a gente começar essa adoração nessa noite, que será um tempo de avivamento, já reservado da parte do Senhor para você, para sua casa e para toda a sua família, amém? Vamos cantar uma música que todo mundo sabe, depois a gente vai fazendo umas outras aqui, antes de Deus vai nos direcionar nesse momento, tá bom? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou. Quem vai? A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecer-te eu quero mais, 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 mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Deus, quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Onde estão as palmas? Cante, cante, vai. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero. Eu te quero mais e mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero muito mais e muito mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Nessa sexta-feira no início, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais e mais e mais e mais e mais e mais. A palavra dele, isso é uma verdade, isso é uma verdade sobre a sua vida. Eu te quero mais. Existem pessoas que não sabem olhar para a frente. Eu sei que aqui eu faço como dessa gente que passa a vida inteira olhando para trás. E o que é que faz? Como é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente. O que se plantou no passado colhe no presente. Só que Jesus Cristo lançou meu pecado no mar. E o que é que há? E o que é que há? Eu me sinto perturbado. Já venci todo o pecado. Hoje agora é diferente. Hoje agora é diferente. Agora vou andar só para frente. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. Cuidado com a frente que eu quero passar. O meu amor está lá na frente e é lá na frente que eu vou chegar. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. Cuidado com a frente, eu quero passar. O meu amor está lá na frente e é lá na frente teu lugar.
diferente. Agora vou andar só para frente. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. Cuidado da frente que eu quero passar. O meu amor está lá na frente e é lá na frente que eu vou chegar. Oh, cuidado com a frente que eu quero passar. O meu amor está lá na frente e é lá na frente que eu vou chegar. Olha a frente, olha a frente. Cuidado com a frente que eu quero passar. O meu amor está lá na frente e é lá na frente que eu vou chegar. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. Cuidado com a frente que eu quero passar. O meu amor está lá na frente. E com Jesus Cristo, diga: eu já cheguei. Mais forte: eu já cheguei. Eu já cheguei. A palavra é uma verdade na sua vida. E se você não chegou, vai chegar nessa campanha abençoada. São 3 dias, pelo que eu sei, mas a festa é durante o ano inteiro. Estamos em festa porque estamos celebrando a vida, e você é um presente precioso para essa igreja, um presente precioso para o reino de Deus. Então se prepare, virá sobre vós um tempo de avivamento. Avivamento nunca começa com uma estrutura, avivamento começa por uma pessoa apaixonada é capaz de incendiar um ambiente. Eu estou aqui cheio de Deus. Tem mais alguém aqui nessa noite? Então o inimigo não contava com a sua força. Eu sei que alguns estão confundindo o inimigo, né? Mas ainda estamos em pé. A Bíblia diz que existe uma verdade e ela é absoluta mesmo. Ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a marcha da igreja. Então enquanto a igreja estiver com a porta aberta, enquanto estivermos em pé, as portas que o Senhor abre ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir, porque operando Deus, quem impedirá? Estamos de pé. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Estamos de pé, viu? A sua família, a sua casa, a sua igreja está sendo sustentada pelas mãos do Senhor. Cante. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Declare isso, que você está em pé. As misericórdias do Senhor têm estado sobre vocês. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos, cante. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Eu sou nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
vida. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos declarar isso. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Renovo aqui no CBA, em Cuiabá, no Brasil. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos às vozes. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Diga, eu sou nação santa. Oh, nós somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Onde está a igreja do Renovo? Declare isso, vai, Joe! E as palmas? Profetiza isso sobre a sua vida. Ninguém vai parar aquilo que Deus já começou sobre a tua história, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia, aleluia. Oh, mais uma vez declare. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. De um brado, aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eu quero ouvir suas vozes, declare isso. Não caminhamos. Declara que você é nação santa. Oh, somos. Aleluia. Vivemos por fé. Estamos de pé. Declare isso, vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia. Vivemos por fé. Estamos de pé. Estamos de pé, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, tem cuidado da sua família. E eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la sobre cada espaço da sua história. Por isso 35 anos ainda muitos virão, até que o Senhor venha. E eu creio que todo o tempo que o Senhor determina para nós é um mover dos céus. Já estou pregando, tá bom? Porque eu já vou direto para isso. Mas eu quero dizer, o fato de você estar numa sexta-feira numa igreja, dizendo que o melhor é o Senhor para você, a prioridade é o Senhor para você, eu creio que virá um tempo de céus abertos, de colheitas abundantes, de muito avivamento do céu, porque só quem está próximo recebe a revelação primeiro. Foi assim na mesa, porque a mesa nos produz esses movimentos. Estamos aqui com uma mesa onde o Senhor vai derramar bênção sobre nós, derramar o maná do céu sobre cada um aqui, e nós vamos saber o que Deus tem feito. E todos vão perguntar: onde está o seu Deus? E você vai dizer: no mesmo lugar de sempre, no controle da minha vida, no controle da minha história, no controle da minha família, no controle da minha igreja. É esse ambiente a qual Ele está. Por isso você é um milagre. Talvez você mesmo não acredite nisso, mas talvez você possa nascer um profeta. E ser um profeta é
trazer uma palavra talvez que alguém nem acredite. Então seja um profeta para alguém do lado e diga assim: você é um milagre de Deus. Só para ele. Você é um milagre de Deus. Tem uma canção do nosso ministério que diz isso. Voz da Verdade, você deve ter cantado muito essa canção. Eu quero adorar Jesus com você, junto com essa canção. Ela diz assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Diga: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, hoje Jesus muda tua sorte. És um milagre, estás aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Declarei isso nessa noite. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Não há fenolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Cante, cante, cante. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é o que? A tua palavra é escudo, Senhor, e escudo para os que nele creem. Erga tuas mãos aos céus e adore Ele nessa noite. Aqui, Senhor, tua palavra é escudo, Senhor. Oh, eu creio, eu creio. Tome posse dessa verdade sobre a sua vida. Tome posse sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje é noite de avivamento, renovo.
crê, em que nele confia, toda tempestade vai ser lançada fora nessa noite. Que as vozes do Senhor estão sendo determinadas sobre vocês neste lugar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque nessa noite o Senhor está derramando fogo do céu, um avivamento sobre a igreja Renovo, um tempo de crescimento na fé. E eu creio que nós sairemos daqui mais apaixonados pelo Senhor do que entramos, mais cheios de Deus, porque Ele está aqui neste lugar. E eu quero crer que o Senhor está falando com você. Nós vamos à palavra do Senhor. Nós vamos à palavra do Senhor, mas eu quero que você que não tem sonhado mais, volte a sonhar nessa noite. Você que não tem mais sentido a presença de Deus, volte a sentir a presença de Deus nessa noite. Comece a dizer: Senhor, eu já fui tantas coisas na vida. Já fui tempestade, já fui vento forte, mas até aqui a sua mão me ajudou. Já estive mal, mas hoje eu estou bem, porque o Senhor tem cuidado de mim. E Ele tem nos ordenado coisas ao teu respeito, ordenado coisas acerca da sua casa, acerca da sua família. E eu creio que não será diferente nessa noite. Por isso, onde você está, você vai fechar os teus olhos e vai ouvindo aquilo que eu vou ministrar sobre você. E nós vamos à palavra do Senhor. Oh, aleluia. Mas Ele vem aí e vem para decidir se o seu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Se Ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além dos seus problemas. Quando Ele estende a sua mão, hoje Ele vai além, hoje Ele vai além. Quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda é a solução. Ele vai além dos seus problemas nessa noite, creia nisso. Ele vai além da medicina. Eu creio. Quando Ele estende a sua mão, e Ele está estendendo hoje aqui neste lugar. Quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda é a solução. Ele é, Jesus ainda é a solução. Ele é, Jesus ainda é. Creia nisso, a solução. Amém? Fica melhor para pregar, né? Para tocar é ruim, né? Incomoda, né? E a gente quer estar ao máximo aqui, servindo a Deus com tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre vocês, Igreja Batista do Renovo, Igreja do Renovo. Uma alegria poder estar aqui nessa casa de oração. O telefone também, pastor, por favor. Estou aqui com a minha querida esposa, a pastora Caroline Dalto, que aqui está, uma mulher de Deus abençoada, mulher de oração, líder da intercessão do nosso ministério e líder das crianças também, do Ministério Infantil. Agora ela assumiu o Ministério Infantil, né? E está ali aprendendo, crescendo e cooperando com tantos irmãos que têm servido ao Senhor neste espaço chamado Ministério Infantil, que a gente entende que não é só para
entreter as pessoas, ou então os nossos filhos, mas é para inculcar nele. A palavra que a Bíblia diz é inculca nos seus filhos, esse é o original, inculcar neles a verdade do reino, porque quando eles vão crescer não vão se desviar dele. Então esse é o ministério mais importante para nós, porque a grande parte dos cristãos decidem por Jesus até os 20 anos de idade. Então a maioria dos cristãos decidiram por Jesus até os 20 anos de idade. Então nós temos que investir mais nesse lindo grupo, nesse grupo abençoado, que é o das crianças. Estou aqui também com a minha equipe, uma parte dela, né? Eu estava muito gripado, queridos. Eu falei para o pastor, ó, que eu estou muito gripado. Eu vim de Belo Horizonte juntamente com a caravana, lá no Paixão Contagiante. Foi isso extraordinário que Deus fez lá. Ficamos muito impactados, né? Tivemos um pouquinho ali junto com o pastor Domingos, o Aslan foi uma bênção com as suas esposas e compartilhando tanto. Estamos cheios de Deus, dá para pregar até o final do ano, com tanta pregação que a gente está, né? Estamos cheios de Deus para derramar sobre a vida de vocês. E parte do meu time está de um lado, parte do outro, e eu gripado, irmão, mas muito gripado. Falaram que estava frio lá, mas estava frio aqui. Lá não estava frio coisa nenhuma. Aqui estava frio, eu passei frio no aeroporto de Cuiabá. Você acredita nisso, irmão? É possível isso? E aí, quando eu pisei em Cuiabá, aparece o dia mais frio do ano, dos últimos anos, 13 graus. Aí aguenta, né? Garganta foi lá embaixo, e eu até agora, até 3 horas da tarde, estava ruim. Perdoa aí se a voz não chegou, se ficou um pouquinho fora aí, mas eu quero servir a vocês nessa noite também. Então, se eu ficar um pouquinho assim usando lenço, não fica muito nervoso comigo não. O pastor me deu 3 horas e 40 minutos, incluindo a parte da oração. Tô brincando, até às 10 horas. Quem vai ficar comigo aqui, amém? Você vai ficar sozinho, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Até às 10 não. Tô com uma turma lá perto da igreja, lá no dia da comunhão. Eu vou para lá depois das 10, fico até meia-noite com eles, nesse tempo precioso. Estou aqui com uma parte do meu time. Está aqui o Gabriel, que é meu líder de louvor, nosso ministro de louvor da igreja, né, todo o ministério. Está aqui também o Diogo, nosso baterista. Veio aqui tocar comigo, um grande irmão de muito tempo, gravou CD comigo em 2000. No ano 2000, foi isso. No ano 2000, CD chamado Fogo do Céu. O Andy, né? Que alegria. Eu liguei para ele e falei, ó, o meu baixista foi promovido. Eu vou parar de orar para você ser promovido. Não é possível. A minha cantora foi promovida, foi lá para Juína. O meu baixista foi promovido sexta. Pastor, tem uma resposta de oração para Deus. O que foi? Deus passou no concurso. Glória a Deus. Foi embora. Eu falei, não é de Deus. Aí a outra cantora, tem 3 cantoras, irmão. Eu acho que o segredo é ser cantora da minha igreja, eu orar. Uma passou para escrivã de polícia no Rio de Janeiro. Você acredita? Em São Paulo, em Santos, em São Paulo. Eu falei, irmã, você nunca aprendeu um gato. Você aprendeu um pouco. Mas estudou e passou. E eu falei, Jesus amado, olha eu tendo que voltar a cantar. Porque o povo está indo. Obrigado, gente, por ter me ajudado, tem cooperado. Não ensaiamos não, irmão. Foi um 3, 4 aqui. Mas eu creio que você recebeu da parte do Senhor algo especial. Eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vim para cá ver esse tema, tempo de avivamento. Vamos destaque aqui, está meu tecladista, não consigo chegar a tempo. Está meu tecladista com a esposa dele. Falei, então vocês vão passar para a mídia. Vocês são da mídia agora, né? Eu quero ser fiel àquilo que vocês estão sendo direcionados da parte do Senhor. E nós estamos vivendo uma visão celular de uma maneira muito especial. Eu sou advogado por formação, empresário, e há 7 anos atrás Deus me chamou de uma maneira mais contundente, mais forte. Eu sou filho do pastor, meu pai é o pastor Osmário Dalto, fundador do Conselho de Pastores do Estado de Mato Grosso, juntamente com o pastor Oswaldo Coutinho, a apóstola Gisela, aquela primeira geração de ouro de Cuiabá, e um grande homem de Deus, um ganhador de alma. Já chegou a ter 30 igrejas aqui, não só em Cuiabá, Várzea Grande, no interior, em outros lugares do Brasil. Somos ligados ao Ministério da Voz da Verdade, que você conhece essas canções, mas a igreja tem crescido aqui na mão do pastor Dalton, um plantador de igreja, uma pessoa que acredita muito que cada um pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, porque era a ovelha negra da família, saiu de casa brigado com o pai aos 16 anos, dormiu na praça, e não é aquela música do Bruno Marrone não, dormiu na praça, o guarda foi lá, expulsou ele de São Paulo, e ele foi aceitar a Jesus em São Paulo, conheceu Jesus e voltou a pregar a palavra do Senhor, e Deus usou poderosamente. Fundou um ministério chamado Voz da Verdade Centro-Norte, e eu, há 7 anos,
Eu sempre fui um líder de jovens por 20 e tantos anos, não vou falar mais, porque senão começa a ficar pesada, a nossa idade começa a ser revelada. Mas eu fui líder de jovens por mais de 25 anos, tá bom? Por mais de 25 anos. E sou líder do Ministério de Louvor, ou então ministro há mais de 28 anos. Ou seja, se eu estou ficando velho, você também está ficando velho. Tá bom? Onde eu vou, em muitos lugares, as pessoas falam assim: eu peguei você no colo. Aí eu falo para você ver, né, como o tempo tem sido, né? E de fato, eu acho que é frequência, né? E de fato estou chegando aos 40 anos de idade. Já pensou? Já não enxergo tanto, né? Eu fiz um óculos em fevereiro porque não estava conseguindo enxergar muito bem. Por isso eu não estou vendo o horário ali. Então eu vou passar porque eu não estou vendo. E aí o óculos está lá no carro, porque eu estou com uma crise. Eu só quero usar o óculos depois dos 40. Só que de lá para cá, meu grau aumentou. Não tinha miopia, agora estou com miopia. Falei, meu Deus, chega logo agosto. Mas está bem aí, mas o óculos está lá no carro. O carro está enxergando bem, o óculos está lá. E tem sido muito bom. E eu cresci no lar cristão. Há 7 anos atrás, Deus me deu uma grande visão. Eu tenho uma grande visão. Me levou a um lugar, eu preguei em Cáceres, voltando de Cáceres. Tinha ali o posto 120. Quem conhece ali o quilômetro 120? E quando eu voltei de lá, minha esposa estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos. E nós estávamos orando a Deus por um direcionamento. Nossa vida secular estava cada vez mais nos exigindo, mas Deus tinha um ministério na nossa família. Que eu nunca faltei em culto, nunca passei por nada dessas desgraças, graças a Deus. Eu não posso chegar aqui e falar para você: fui ex, não fui nem ex de ninguém. Casei virgem com a minha esposa que está aqui. Então deixa eu te dizer, meu testemunho talvez não seja impactante nesse sentido, mas eu posso dizer que eu deixei muitas ofertas desse mundo para servir aquele que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, que é o Senhor Jesus. E há 7 anos atrás, Deus me pegou de jeito. Falou: agora eu vou te dar uma grande visão. E a pastora, lendo ali Atos dos Apóstolos, começou a sentir a presença de Deus dentro do carro, como eu nunca senti antes na minha vida. Começamos a falar em língua, a chorar, e ela leu aquele versículo. Eram aproximadamente quase 120 reunidos. E quando ela leu esse versículo, a glória do Senhor entrou dentro do carro. Parece que o tempo parou, nós não conseguimos se movimentar. E o letreiro do posto 120, ela falou 120, o letreiro entrou dentro do carro. E Deus me disse: eu estou te dando uma grande visão. E para esta visão, eu preciso do seu coração por inteiro. Não foi fácil. Eu tinha 5 empresas, mais um escritório de advocacia recém-montado. Estava bonitão, irmão. Tinha acabado de comprar R$25 de imóveis. Estava lindo, no plástico. E Deus falou assim: eu quero te dar uma grande visão, mas eu quero tudo. Eu quero teu coração por inteiro. E há 7 anos eu e minha esposa vendemos tudo que tínhamos. Mandamos muita gente embora. Só a empresa que ela geria, junto com o pai dela, tinha mais de 450 funcionários. A minha era pequena, tinha 38. E aí eu fui entrar para viver um sonho, uma visão que Deus me deu. Então eu quero te dizer, em primeiro lugar, que ninguém para alguém que tem uma grande visão. Se você tiver apenas um pensamento, se você tiver apenas um flerte, você nunca vai viver um tempo de avivamento. Um tempo de avivamento da parte do Senhor requer de cada um de nós um coração inteiro na visão que Ele nos deu. Ah, pastor, então tem que deixar meu emprego também. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para mim Ele queria eu por inteiro, por completo. Mas você também pode colocar Jesus como centro da sua história. Não deixar Ele como segundo, como terceiro, porque Ele não dá bem com esse lugar. Ele nem é segundo e terceiro. Ele tem que ser sempre o primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas. E assim, há 7 anos, estamos vivendo a visão que depois, vocês vão ouvir meu testemunho lá na Voa e Conferência de novo. Eu conheci a visão celular e passei a transicionar um ministério de mais de 30 igrejas em uma visão que era proibido dentro da minha igreja. Não foi fácil, foi um desafio, até que tem sido um grande desafio, mas Deus tem sido bom para conosco. Passamos das 53 células na igreja local, mais de 150 células no ministério, e já estamos indo para a multiplicação em novembro, e eu creio no favor de Deus sobre nós, e cada vez mais estamos avançando em prol da grande visão que Deus colocou em nosso coração. Bom, falei muito de mim, eu quero falar de alguém que é mais importante que eu. Quero falar do nosso Deus, amém? Mas que o nosso testemunho possa servir de algo para o teu coração. Para não ficar só no meu tempo, só na minha palavra, eu vou ler um versículo apenas. Eu quero que você abra comigo o Salmo de número 42. Talvez você já ouviu esse salmo. E aqui não é proibido glorificar não, né, irmão? Aqui pode glorificar, pastor? Pode dar glória a Deus durante a pregação? Amém? É.
Eu já fui em mais de 130 igrejas, irmão, já preguei mais de 130 igrejas. Então, você imaginar, tem lugar que não pode mesmo. Tem lugar que eu fui que as mulheres estavam com véus, tem lugar que eu fui que não pode bater palma, e a gente respeita todos, amém? Respeita todos. Mas eu sou pentecostal, eu gosto de dar glória a Deus, um aleluia, um brado um pouquinho mais forte, né? Ele vai se sentindo. Então, se eu sair um pouquinho aqui, for mais pentecostal do que batista, me chama de volta, tá bom? Que eu dou lugar para Deus. Salmo 42 diz assim: como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém? Só esse versículo eu quero que você já feche, que senão você vai lendo aí, você vai embora, você vai devagar e você vai falar: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Existe um grande pensador, ele chama-se A.K. Simpsons. Ele diz que a tocha da luz celestial deve ser transmitida sem apagar-se de uma geração para outra. Falar de tempo de avivamento é falar da manifestação do fogo de Deus. É impossível viver um avivamento sem ter o derramamento do fogo, a representação do Espírito Santo. Aqui, esse grande pensador diz, esse autor diz, que cada geração tem a oportunidade para mudar o mundo. Cada geração tem em suas mãos uma tocha que foi passada para eles. Eu recebi essa tocha do meu pai, 47 anos como pastor, é muito tempo. Vai fazer 50 anos de pastoreio daqui a tempo. Eu estou ainda no começo, estou com 16 anos de pastor, mas eu tenho uma tocha que foi passada em minhas mãos, e ela foi passada acesa, e eu tenho uma grande obrigação de, ao transmitir para outra geração, eu não posso deixar a chama apagar, eu não posso deixar o fogo apagar. Pastor, o que isso tem a ver com o nosso tema? Nós vivemos tempos onde as pessoas estão vivendo um grande impulsionamento da fé. Vivemos um país onde a projeção que 2030, 2032 sejamos pela primeira vez na história a maioria religiosa do nosso país. O Brasil já foi 95% católico, hoje não é mais, mas dizem que em 2030 seremos 90 milhões de evangélicos e 90 milhões de católicos pela primeira vez. Mas quando eu olho para esse cenário, eu me preocupo um pouco, porque no mesmo nível que eu vejo um crescimento quantitativo, eu tenho dificuldade em encontrar dentro das igrejas, muitas que eu vou, principalmente um crescimento qualitativo. Nós temos homens e mulheres que participam de culto, vivem conferências, congressos, parece que estão presentes na igreja, mas não tem mais uma vida plena com Cristo durante a semana. Viramos, como outrora era outra religião, mais um compromisso na agenda dos membros, mais um compromisso religioso, mais um momento de estar. Nós não estamos nos relacionando com Deus como se Ele fosse mais uma opção de uma grande agenda que cada dia mais está sendo suprimida pelo tempo no trabalho, pelo tempo na faculdade, pelo tempo nos estudos, pelo tempo com os amigos, pelo tempo na internet. O Brasil é o país que está mais conectado na internet no mundo. Passamos os Estados Unidos, e olha que os Estados Unidos têm quase o dobro da população do nosso país. Vivemos dias difíceis. Quando nós olhamos para o cenário, ele não nos mostra que é uma qualidade do relacionamento com Deus. E quando eu olho para isso, eu começo a me preocupar como pastor que sou, porque se nós iremos passar uma tocha de avivamento para a próxima geração que está por vir, nós temos que passá-la acesa com a mesma intensidade que nós conhecemos a Deus. Talvez uns estão aqui e viveu com Deus em 1990, um tempo tão maravilhoso, em dizer assim: uau, eu era apaixonado por Deus, não perdi uma vigília, participava até da oração das senhoras para falar em línguas, como eu fazia. Eu queria mais de Deus, eu participava do culto, eu não saía, eu era o último a fechar. Talvez você veio aqui passando por esse tempo de um esfriamento espiritual, mas Deus me trouxe aqui como profeta para a sua vida nessa noite, para dizer que há um fogo do ar que vai ser derramado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e toda frieza espiritual vai ser lançada fora, todo marasmo espiritual vai ser lançado fora, porque Deus vai trazer um tempo de avivamento na sua trajetória, em nome de Jesus. Olhando para a igreja, eu me preocupo porque Deus respeita as nossas escolhas. Pastor Domingos, Deus não é como nosso adversário, Ele não arromba, Ele bate. E se nós abrirmos a porta, Ele entra, Ele ceia e Ele sai, e nós encontramos moradas nele. Mas se nós não abrirmos a porta, seremos como a igreja que está em Apocalipse, que Ele está à porta e bate, mas ninguém abre a porta. O que me traz agonia em meu coração é ver que o texto diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
Se nós olharmos para essa geração e esperarmos que ela, se não for avivada pelo fogo do Espírito Santo, irá ouvir a voz de Deus, nós estamos tendo um ledo engano no coração. Nós temos que entender que Deus tem colocado uma oportunidade na mão da igreja para o último tempo de avivamento que virá sobre a terra, antes que o Senhor Jesus volte para buscar a sua noiva. E quando Ele voltar para buscar a sua noiva, Ele não vai buscar alguém que está se preparando, Ele não vai buscar alguém que está começando, alguém que está mais ou menos na fé. Ele vai vir buscar uma noiva apaixonada, santa, preparada, pronta para este encontro, porque Ele não te escolheu de qualquer forma. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu, nos chamou, nos nomeou, para que nós pudéssemos ir, dar frutos e que nosso fruto permanecesse. Quando Deus olha para você, Ele não pode olhar você como um mero boneco, um manequim. Ele não pode olhar você como uma parte da visão daquele grande exército de ossos secos em Ezequiel. Ele não pode olhar para você e achar que você é um qualquer, porque Ele diz que você é nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo adquirido, nação santa, esperando aquele que vai voltar para buscar a noiva do Cordeiro. E nós temos que começar a nos posicionar em relação a quem seremos nos últimos dias, quem seremos nas últimas oportunidades. Quem sabe hoje não é o último culto, não foi assim com aquele atleta que acabou de falecer? Um pneu de uma Lamborghini tirou a vida dele. Um jovem jogador de futebol, juntamente com seu irmão, perdeu a sua vida no ápice dela, porque nós sempre acreditamos que temos mais uma década, nós sempre acreditamos que temos mais 20, 30 anos, mas nós nos esquecemos que hoje é o dia que separou o Senhor para cada um de nós, para que nós possamos dizer: é bom demais estar na sua casa. Quisera eu dizer assim, que até os pardais encontram casas, andorinha encontrou ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. É sobre isso que nós estamos falando nessa noite. E quando eu falo de avivamento, eu falo de uma oração, pastores, que eu tenho feito na igreja. A minha oração não tem sido mais para os irmãos voltarem para os cultos, porque parece que às vezes é irrelevante. A minha oração não tem sido mais uma insistência para que eles venham na oração, do jejum. Não, eu mudei o meu jeito de orar. Eu solo comigo que a minha oração tem que ser uma só: Senhor, aumente a sede deste povo por Ti. Já tem alguns dias que eu tenho orado desse jeito: Senhor, aumente a sede desse povo por Ti. Faz que eles possam sentir sede, faça que eles possam Te adorar, faça que eles possam sentir saudades da Tua casa, dos Teus atos, a ponto de dizer como salmista: Senhor, quisera eu morar na Sua casa, porque vale mais um dia lá do que em outras partes mil. Senhor, dá sede sobre o povo. E quando eu leio esse texto, eu me surpreendo. Por quê, pastor? Porque quem o escreve vai escrever em cima de uma história. Eu não tenho mais muito tempo, eu acabei tomando muito com muitas outras coisas, mas eu quero dizer algo sobre os Salmos. Os Salmos, ele é precioso. Muitas pessoas acreditam que Davi escreveu todos eles. Outros acreditam que outros autores que não são citados foram escritores do livro de Salmo, mas não. O Salmo, ele não é dividido em capítulos como os demais livros da Bíblia Sagrada. Os Salmos é dividido em números. E se você estudar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre os livros, sobre a sua fase ou a sua forma de se organizar, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte, ela vai em uma toada só, mas uma toada de lamúria do coração. O salmista, ele começa a abrir lá dentro a caixa do seu coração, para jogar para fora toda a sua angústia, tudo aquilo que aperta, tudo aquilo que tira a sua fé, tudo aquilo que estava abatendo o seu coração. Por isso, o Salmo começa de uma forma e termina lá no glorioso, na 5ª parte dele, no glorioso Salmo de número 150, que diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas o começo do livro de Salmos, de 1 até 41, ele não expressa muito essa oportunidade de virada de chave. Ele não expressa muito essa clareza de dias melhores que viriam. Ele não expressa muito essa condição de um triunfalismo. Ele expressa o coração vil de um homem que começa a tomar uma decisão. A decisão que o homem começa a tomar é: eu estou passando dificuldade, a minha alma está abatida, eu estou sofrendo, mas eu tenho alguém em que me apegar. O coração do
do salmista começa a ser, descascado, ele começa a ser desembrulhado, porque eu e você podemos escolher ou esconder as nossas oscilações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eu e você podemos esconder da nossa esposa, eu e você podemos esconder do pastor, podemos esconder do prefeito, podemos esconder da professora, mas nós não podemos esconder daquele que tudo sabe, que tudo crê, que tudo conhece, que tudo vê. A Bíblia diz que ele é onisciente, sapiente, pré-existente, que ele é onipotente, onipresente, ele sabe todas as coisas, não tem como esconder dele. E por que esconder dele? Se talvez a minha esposa, talvez o meu professor, talvez o prefeito, o pastor ou o governador vai me ajudar melhor do que o meu Deus. Então o salmista pega esse primeiro bloco e rasga o seu coração. Davi escreveu 72 salmos, mas alguns dizem que mais 2 dos salmos não encontrados, ele pode ter escrito de 74 a 75 salmos. Moisés escreve um deles maravilhoso, que ele diz: ensina, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que eu possa alcançar corações sábios. Esse é um salmo de Moisés, não é de Davi. Outras pessoas escrevem salmos, mas existiu um grupo que escreveu um novo ciclo da história do povo. Ouça o que eu vou te dizer. Até o Salmo 41, o salmista está rasgando as suas vestes, desembrulhando o seu coração, falando daquilo que está aqui dentro, das entranhas dele. Mas no Salmo 42, assume um novo gestor da adoração. O novo time toma conta agora da toada da adoração daquele povo. Então, por isso que nós ficamos muito depressivos, muito melancólicos, nós cada vez mais estamos mais internalizados, e isso leva os nossos sentimentos cada vez mais para baixo. Nós estamos cada vez mais down, estamos cada vez mais entregues. Por que, pastor? Porque cada um de nós sabemos as adversidades que se apresentam para nós todos os dias da nossa vida. Talvez você chegou nessa sexta-feira e nem reparou, mais uma semana Deus foi com você. Mais uma semana Deus te deu o que vestir, mais uma semana Deus te deu o que comer, mais uma semana Deus te colocou um teto sobre a sua cabeça, te colocou um meio de transporte sobre as suas mãos. Talvez você correu tanto e esqueceu de parar um pouquinho e dizer: muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Deus, porque na segunda-feira eu pensei que eu não ia conseguir, mas olha eu aqui na sexta-feira dizendo que Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. O salmista pega agora a direção da forma de declarar. E quem escreve o Salmo número 42, estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem escreve o Salmo número 42 são os filhos de Coré. Para quem conhece um pouco a palavra do Senhor, vai lembrar quem são eles. Um dado momento da trajetória da caminhada do povo de Deus através do ministério de Moisés, Coré, Datão e Abirão se levantam contra ele, levantam 250 príncipes daquele tempo e dizem: Moisés, Deus é contigo, mas Deus também é comigo. Deus está manifestando poder através da sua história, mas eu também sou descendente de Levi, eu também posso ser o possuidor da autorização de Deus, do poder de Deus. Toma cuidado, toda vez que Deus derrama um avivamento, Ele sempre derrama atrelado a um direcionamento. Deus não quer levar você a ser um avivado pensando que o avivamento do céu é sobre as coisas que são da terra. Avivamento na maioria dos cristãos é sair correndo dentro da igreja, gritar, pular e dizer que Deus é bom. Mas o avivamento genuíno é a transformação do caráter que há dentro de você. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que não produzia passa a produzir frutos. Esse é o avivamento que Deus quer trazer sobre a igreja. Mas Coré, ou Corá, ele entende que ele também tinha direito, descendente da tribo de Levi. Então Moisés fala assim: bom, Deus tem me dado uma grande visão, Deus tem me dado um direcionamento, então preste atenção, faz prova do teu fogo e eu faço o meu. Então Moisés tira o fogo do altar do Senhor, mas Coré, Datã e Abirão, tira o fogo do seu altar. Eu estou falando de avivamento, presta atenção. Talvez você está achando que avivamento vem por qualquer lugar. Talvez você possa pensar, pastores que aqui estão, é a máxima dos desigrejados no Brasil. Se você não sabe, já somos mais de 10 milhões de desigrejados no Brasil.
aonde eles dizem: eu quero Deus, mas não quero a noiva. Eu quero Deus, mas não quero a igreja. São mais de 10 milhões de pessoas da nossa nação dizendo: eu não preciso cultuar ao Senhor no domingo, eu cultuo aqui em casa, porque Deus está comigo aqui em casa. E esquece que a noiva do Cordeiro é o quartel-general onde Ele nos reúne para sermos avivados, para sermos renovados, para sermos tratados. Que a comunhão dos santos traz cura para a igreja, que você depende deste irmão até para que você possa subir para o céu. A coinonia da eclésia é fundamental para o crescimento da caminhada da fé. Mas muitas pessoas dizem: eu posso no fogo, eu posso no fogo. Então Moisés diz assim: vamos provar o Senhor. E pelo tempo, deixa eu avançar. O texto vai dizer que Deus estava com Moisés e não estava com eles. Então a terra abriu e engoliu, destruindo eles, destruindo os 250 príncipes. E pior, pastor, teve a congregação que disse assim, começou a murmurar contra o Senhor. Como que Deus faz isso? E o texto vai dizer que até os murmuradores, mais de 1400, foram destruídos, porque Deus não confunde um fogo de avivamento. Se há fogo do Senhor no altar, Ele vai gerar este fogo no coração daqueles que aqui estão. Se Deus tem um fogo derramado sobre a Igreja Batista Renovo, Ele vai invadir a sua casa, vai invadir a sua empresa, vai invadir o teu trabalho, vai invadir a tua célula, vai invadir a tua vida, Ele vai invadir teu casamento. O avivamento do céu está sendo liberado sobre esta igreja nesses próximos 3 dias. Deus tem um compromisso com este fogo do altar sendo derramado neste lugar. Aleluia! Eu não conheço a história de vocês, mas eu sei que talvez muitos ficaram pelo caminho, pastor. Talvez o seu pai não foi um cristão e você é um cristão, e Deus te levantou para ser a mudança de chave da geração da sua família. Talvez o seu filho não está aqui ainda, mas você está sendo a mulher que ora, que intercede, e Deus está ouvindo isso. E avivamento é isso, é alcançar os filhos dos seus filhos, os dos seus filhos, e você seja bem-aventurado de onde você for. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor como profeta dele nesta noite, que o avivamento que Deus traz, Ele despedaça todo o seu passado. Deus não quer saber o que seus pais fizeram. Deus não se relaciona por a granel. Deus não se relaciona por lotes. A Bíblia diz que Ele procura. Isaías diz que o trono de Deus tremula sobre a face da terra. O salmista diz que Ele gira sobre o globo terrestre, e Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu parece que vejo os céus do CPA sendo abertos, e Deus lá dos céus olhando com seus olhos de fogo, procurando se tem algum adorador aqui na Igreja Batista Renovo na sexta-feira, para dizer: eu estou aqui, Senhor, olha eu aqui, Senhor. Aleluia. Mas Ele relaciona com o indivíduo. O grande evangelista da Inglaterra diz assim: eu só quero 100 homens que não temem nada além dos pecados e ame a Deus acima de tudo, e eu incendiarei a Inglaterra. As escolas bíblicas dominicais só chegaram até o Brasil porque alguém incendiou a Inglaterra com pequenos grupos de estudo da palavra. Um homem apaixonado por Deus. Deus não conta com toda a igreja para trazer um avivamento sobre essa igreja, pastor Domingo. Deus conta com um homem e uma mulher dizendo: eis-me aqui, Senhor, manda fogo do céu, que eu vou passar sobre eles, e o fogo vai consumindo, e o fogo vai se espalhando, e o avivamento do Senhor vai chegando sobre este lugar. Mas o avivamento do céu, ele apaga o seu passado. Eu ainda continuo apaixonado por Deus. Eu não sei que cargas d'água que a minha geração passada não quis adorar a Deus, mas a minha geração futura é do Senhor Jesus. Porque eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu quero te dizer: eu estou debaixo da palavra de Josué capítulo 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje a quem vocês vão servir, mas uma coisa eu sei, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Debaixo dessa palavra eles vão escrever aquilo que estava no coração deles. Eu estou indo para o fim, olha para mim. O que estava no coração deles não era o peso do passado. E se tiver alguém aqui aprisionado ao passado, Jesus vai te libertar nessa noite. O coração deles não estava
parte ruim do copo, ou do copo meio vazio. O coração dele estava diferente daqueles primeiros 40 versículos. Então no capítulo 42, eles têm a caneta na mão e a oportunidade de determinar qual vai ser o nível de relacionamento deles para com o seu Deus. Deixa eu te dizer, Batista de novo, vocês têm a caneta na mão de vocês. São 3 dias espirituais para entrar neste lugar dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Aumenta a intensidade da Tua presença na minha vida, aumenta a intensidade da Tua presença no meu casamento, aumenta a intensidade da Tua presença, porque avivamento é isso. O texto vai dizer que então eles escrevem o versículo que nós lemos. Eu encerro por aqui. Eles dizem: como o servo. Em outras traduções, como a corça. Ele diz: brama pelas correntes das águas. Em outras traduções diz assim: enquanto a corça anseia por águas. Em outra tradução vai dizer: enquanto a corça se deleita nas correntes de águas, assim suspira minha alma por Ti, meu Deus. Pastor, o que o senhor entende só por esse versículo? Primeiro, que Deus tem que aumentar o nosso nível de sede. O ser humano, ele tem 70% do seu corpo em água. Parece que a gente sabe disso, mas não pensa muito a respeito. Para você ter uma ideia, um bote atlético tipo meu, tô brincando, que eu já passei dos 80, chegando nos 90, meu Deus do céu. Mas alguém com 70 quilos, ele tem 42 quilos de água no corpo. Então fique tranquilo, se você está um pouquinho acima do peso, não é peso, é água. O que está faltando é só você parar de reter o líquido. Sai daqui dizendo: glória a Deus, Deus falou comigo que eu não estou gordinho, que eu não estou gordinha, que eu estou retendo é muito líquido. Só para você rir um pouco, queridos. Mas o ser humano, ele tem água nas células. A maioria das partes das águas, 28% delas estão nas células, sabia disso? Dentro da célula, você não tem acesso, o médico não tem acesso, tem água dentro da sua célula. Ao redor da célula tem água, nas correntes de sangue, de fluxo tem água. Você é 70% de água. E há um mecanismo dentro do nosso, daquilo que Deus implantou dentro do nosso cérebro, que ele diz que quando você está faltando água, o ser humano pode ficar de 2 a 4 dias sem tomar água. Pode ficar 50 dias sem comer. Crente não, esse não sai para crente. Crente pode ficar um dia sem comer, e quando come muito, na verdade. Mas o ser humano pode ficar de 2 a 4 dias sem água, 50 dias sem comida. A água é vida. Nós temos que tomar de 2 a 2,5 litros por dia de água. Eu estou falhando, quem está falando comigo? Confessa. Se fosse de coca, até que eu que crente gosta de coca, né? A pastora, ela fala: coca faz mal, você vai trabalhar você e tal. Eu sei que faz, mas eu disse para ela que quem fez a coca para o céu. E ela disse: não vai, tá matando um monte de pessoas no mundo. Eu falei: mas você está vendo o tanto de crente que é feliz com essa tal da Coca-Cola? Então nós estamos divergindo lá em casa. Ela disse, aquela época que saiu que na coca estava escrito alô diabo. Quem é dessa geração? Deixa eu ver, mais antigo. Meu Deus, os crentes não tomavam coca porque estava escrito na coca alô diabo. Eu falava: alô diabo, tudo bem com você? E mandava a coca para dentro. Mas coca não conta. Mas tem um estágio do teu corpo que vai atirar um alarme em você para dizer que você precisa beber. Tem alguém comigo? Beber? E esse estágio do corpo, ele vai falar quando você está saindo mais água de você do que entrando. Então todas as vezes que estiver saindo mais água do que entrando, dentro do seu cérebro vai disparar um alarme. E o alarme se chama quem? Sei, já entendeu, podemos ir embora. Deus abençoe. Está comigo aqui ou não? Estou começando a pregar agora, mas cada pessoa que vai ficar comigo até 11 horas? Cansado já. Todas as vezes que sai mais água do que entra, o meu cérebro dispara um alarme que é a sede, para que eu possa liberar. Pastor, o que tem a ver?
O salmista vai dizer que assim como o servo, a costa é um animal, ele tem de 80 a 1,20 m, ele pesa de 20 a 40 quilos, ele é pequeno, ele não é da nossa região, é da região montanhosa, ele tem um mecanismo de defesa sobre ele, e o salmista compara o nível de sede desse animal com o nível de sede da alma dele. Talvez você possa dizer, nossa, se fosse escrevendo, eu ia dizer, assim como a girafa, o elefante, assim como o hipopótamo, o rinoceronte, o touro, o leão, assim como eles têm sede, eu posso também ter sede, porque minha alma está com muita sede de Deus. Mas deixa eu te dizer, a corça, ela cheira água a quilômetros de distância. Ela consegue achar água a mais de 100 metros embaixo d'água. Ou seja, tão longe e tão profundo, ela sente o cheiro de água. Aleluia. O salmista olha para esse animal que escolhe a água que vai tomar. A corça não toma qualquer água. E existe um monte de criançada tomando um monte de água. Águas sujas, púlpitos sujos, mensagens sujas. E eu tenho orado para que Deus restaure os altares da igreja brasileira, porque estamos sendo invadidos por uma onda do achismo, do pensamento, do cultismo, mas não estamos mais vivendo a verdade daquilo que Deus quer falar através da sua poderosa palavra. Nós estamos sendo inundados por aquilo que está no telefone, aquilo que anda pela janela das nossas almas, que são os nossos olhos, são águas impuras. Mas o salmista diz assim: a minha alma tem tanta sede dele, que assim como a costa que sente o cheiro longe e profundo, a minha alma deseja o meu Deus. Pelo tempo, a corça vai procurar água em 2 momentos. O primeiro deles é que quando ela vai se distanciando das fontes, olha o que eu vou fazer aqui. Ela vai se distanciando das fontes. Ela vai se distanciando das fontes. A ausência de água no corpo da corça começa a endurecer a sua pele. E quando endurece a sua pele, machuca o seu corpo. Então quanto mais distante ela está da fonte de água, mais dor ela sente. Existe um remédio para a igreja brasileira. O remédio da igreja brasileira, se estiver sendo transferido, eu quero dizer para você, é uma volta às origens dos altares do Senhor. O remédio da igreja brasileira é se alimentar da palavra do Senhor. Que os nossos cultos possam ter mais tempos de palavra. Que nós conseguimos tirar os relógios de dentro das igrejas, porque antigamente os relógios ficavam fora das igrejas para chamar as pessoas para os cultos, não era assim? Colocaram até um sino na igreja tradicional para chamar, é hora do culto. Hoje nós colocamos o relógio para dentro das igrejas para dizer, é hora de ir embora. Eu sinto saudade do tempo onde os crentes terminavam o culto dobrando o seu joelho diante do altar. Eu sinto saudade quando os crentes diziam, Senhor, eu quero um batismo do Espírito Santo num culto simples de sexta-feira. Deus pode derramar o fogo do avivamento neste lugar. Se alguém tem sede, peça a Ele nessa noite. Mas quando mais distante, a corça sente dor. E quantas pessoas estão com dores? Porque estão distante dos atos, pastor. Quantas pessoas poderiam estar aqui, mas estão em outros lugares? Mas eu e você escolhemos a melhor parte. Senhor, quanto mais eu me achego, as minhas dores são tratadas. Quanto mais eu me achego, o mal do século não é mais a depressão, é a ansiedade. Todos nós estamos em um nível de ansiedade. A ansiedade passou a depressão sobre a maior doença psicossomática dos últimos tempos. Está todo mundo ansioso. Ansioso com o trabalho, ansioso com o recurso, ansioso com o governo, ansioso com a volta de Cristo, ansioso. E a Bíblia diz assim, não estáis inquietos com coisa alguma, nem com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir. Olhe para os pardais, olhe para os lírios do campo. Nem Salomão em sua glória vestiu como ele. Muito mais valei vós para Deus. É aqui que as minhas ansiedades são curadas. É aqui que as minhas lutas internas são curadas.
É aqui que as minhas enfermidades são curadas. É diante do altar, é pautado na palavra. E o segundo objetivo, que a corça tem tanta sede de água, é que por um lado ela vai se afastando das correntes de água, ela sente dor pelo ressequimento da sua pele. Do outro lado, ela vai se afastando das correntes de água, ela começa a exalar um mau cheiro. Se um lado eu falo de dor, do outro eu falo de odor. E todas as vezes que nós nos afastamos do lugar do avivamento, nós começamos a cheirar mal. O mais difícil é quando ela não percebe que ela está cheirando mal. E nós somos especialistas nisso. Nós conseguimos enxergar o mau cheiro no próximo, mas não conseguimos olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, me purifica nessa noite. Nós conseguimos olhar para os outros e dizer: olha aquele irmão, olha aquela irmã, olha a roupa, olha o carro, olha o jeito. Mas assim como o salmista aqui não tinha onde se esconder, ele abriu o seu coração. Nessa noite nós possamos rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Leva-me às correntes de águas tranquilas. Olha para mim e encerro. De um lado tem dor, do outro lado tem odor. Então agora ela começa a ser procurada pelos seus predadores, porque o mau cheiro traz o inimigo. E quando os predadores começam a atacá-la, ela sabe o que ela tem que fazer. Quando os predadores da sua vida têm se levantado contra você, você sabe o que você tem que fazer. Que os seus pés se apressem para a casa do Senhor. Que os seus pés se apressem para a oficina do oleiro, que é onde Ele vai cuidar de você. Se preciso quebrar, Ele vai te quebrar. Se preciso te moldar, Ele vai te moldar. Deixe o oleiro trabalhar na tua vida nesses próximos 3 dias, e haverá um tempo de avivamento sobre você, igreja redonda. Quando ela percebe que os inimigos estão atacando demais ela para e ela localiza a quilômetros de distância as correntes das águas mais purificadoras, as correntes das águas mais limpas. Ela não vai se contentar com a lama, ela não vai se contentar com o esgoto. Isso é para porco, para cervo não, para corça não. Ela vai para as montanhas, e quando ela chega lá, o inimigo vai lá também, porque você está achando que o inimigo vai desistir de você. Está indo para a campanha, 3 dias de campanha. Você acha que o inimigo vai bater palma para você? Não. O inimigo está no papel dele, mas maior o que está em nós do que está lá fora. Deus será contigo nesses 3 dias, fortalecendo tua mão por este propósito. Mas o inimigo segue ela. Então ela entra na parte rasa. Diga comigo, parte rasa. Diga para alguém assim: não é o seu lugar. Parte rasa. Faz assim 5 dedos. Seu lugar. Pastor, parte rasa é quem não vem na campanha. Para onde nós vamos, pastor? Deixa eu levar. A corça está aqui, ó. E o inimigo vem. A água não mata a sua sede. A água traz proteção. Por quê? Porque a corça não tem meios de agredir o inimigo. A corça não tem meio de bater no inimigo. Tem uns inimigos que a gente quer bater, mas não podemos, né? Um crente. Mas sabe o que você pode fazer? Se proteger em águas mais profundas. Oh, aleluia. Deus está falando com você aqui nessa noite. Que a proteção de verdade mergulha mais. Existem águas que dão nos artérios, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas existem águas mais profundas, que é nesse lugar que o avivamento começa. São em águas mais profundas que não se podem passar, a não ser mergulhando. Mergulhe hoje, amém? Mergulhe amanhã, mergulhe domingo, mergulhe ainda no final desse ano. Deus está falando com você para te levar a águas mais profundas. E quando ela está nas águas mais profundas, ela fica escondida. E o inimigo cansa, porque você vai vencer o inimigo pelo cansaço. Porque ele está olhando você hoje e está dizendo assim: não acredito, o cara passou a semana, parece em treva, não tinha recurso nem para ir para o
culto. Deus está vendo, mas o inimigo também está vendo. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Está todo mundo de olho em nós, como se estivéssemos no palco da vida. Nós estamos no palco dessa vida. Mas nós não vamos trazer nenhum roteiro que vem trazer os aplausos do nosso inimigo. Não, no final dessa história Deus vai mudar o capítulo da sua trajetória. Talvez seja de derrota agora, às vezes você está perseguido, mas eu quero te dizer, como diz o texto, mas não desanimado, abatido, mas jamais destruído. Deus vai virar a chave da tua história, e um novo tempo, uma nova história. O melhor de Deus ainda está para acontecer sobre a sua vida. Tem alguém com sede aqui ainda? Tem alguém com sede aqui ainda? Ela vai para as águas mais profundas. E quando o inimigo está vendo, ele cansa de esperar. E se ele não cansa de esperar, ela é um dos animais montanhês que tem as patas mais firmes. E por isso, quando ela vê uma montanha com águas, ela vai subindo na montanha. Ela vai subir no monte. Eu acho que os crentes de oração já estão entendendo o que eu estou falando aqui. Ela vai subindo mais um monte, para um lugar onde não pode ser alcançada por quem está no raso. Tem gente que não pode andar com você. Não é porque você não gosta dele ou ele não gosta de você. É porque Deus está te levando a um lugar mais raso, onde tem pessoas que não sabem nadar e não vai poder te acompanhar nesse lugar. Deus vai alinhar pessoas ao teu lado, para que você possa viver um nível de avivamento que você nunca experimentou na sua história até hoje. Oh, aleluia. Ela sobe a montanha. E quando ela sobe a montanha, tem um detalhe que eu quero terminar com ele. O cervo, a corça, é o único animal que ele pisa com as patas da frente, e ao projetar o seu corpo, ele pisa no mesmo lugar com as patas de trás. Uau, quanta coisa, né? Aprendemos hoje. Pastor, não entendi nada. Estou entendendo nada. Quando você pisa na parte da frente, você deixa uma marca. E vai ter alguém que vai pisar exatamente onde você pisou, com as patas de trás. Isso se chama discipulado. Se você olha para alguém e fala assim, puxa, eu queria, sabe, ele já passou. Está na hora de você pisar no mesmo lugar. Não vai fazer igual Arão, Abirão e Coré. Não, eu quero um outro altar. Não, tem um altar para vocês aqui, querido. Deus tem sido fiel com esse altar há 35 anos e vai continuar sendo fiel. Tem fogo nesse altar, tem palavra de avivamento nesse altar. Aqui tem sido pessoas, famílias curadas, restauradas, renovadas, libertadas. Deus tem sido fiel para com esta casa, mas ainda há muito avivamento para ser derramado no coração de alguém que tem sede dele nessa noite, Igreja Batista Renovo. E eu quero que você comigo possa se entregar a Deus em um nível mais profundo. Todo avivamento começa com uma pessoa apaixonada por Deus. Eu quero que você seja a próxima geração que escreve diferente dos que passaram, porque a tocha do avivamento está sendo distribuída sobre cada um aqui nessa noite. E ela está sendo entregue acesa do altar, viu? Ela está entregue acesa. Quem vai ser responsável por manter essa chama é você. Você. Eu quero orar com um grupo de pessoas aqui nessa noite, pastor. Talvez você entrou aqui dizendo, pastor, eu tô frio, eu não consigo mais sentir. Eu vim para cá, uma pessoa ligou para o pastor e disse, pastora, eu estou frio, eu estou indo para o culto, não estou conseguindo sentir mais. E a pastora chamou ela para um novo tempo, que passa pelas montanhas, que passa por oração, que passa por leitura da palavra, que passa por jejum, que passa por um caminho aonde a gente já pisou. É esse o caminho, não tem outro caminho não. É esse o caminho. Quer avivamento, ora mais. Quer avivamento, tem jejum. Quer avivamento, tem oração. Tem campanhas como essa. Quer avivamento, tem um caminho. Não dá para fazer de qualquer jeito, esperando na sua casa, no sofá, assistindo pela televisão, não. O avivamento vai cair para cá. Desça para cá, Renovo. Família, vem para cá, porque sábado e domingo tem mais fogo do céu sobre a vida de vocês. Mas talvez você está dizendo, pastor,
Eu preciso ser avivado. E isso não é demérito nenhum, porque todos nós, em uma fase da nossa vida, nós passamos por tempos difíceis. Eu quero orar por alguém também aqui, um grupo de pessoas que estão dizendo: pastor, eu quero ser mais cheio, porque o nível da minha sede, eu estou mais ofertando, está saindo mais água do que está entrando. Pastor, por que você vai para a conferência? Por que você vai para ler livro? Por que você ora? Porque são águas que nós estamos derramando sobre tantas pessoas. Se a gente derramar e ficar sem, a gente morre. Tem muita gente morrendo no púlpito, porque só jorra, mas não ouve mais uma palavra, não participa de um culto. Eu tive um líder muito antigo esses dias, gostou perto de mim: por que você não está vindo na programação dos homens? Ah, o cara que vai falar lá sabe menos que eu. Eu vou pro sofá da minha casa. Já se perdeu e não percebeu. E Deus te trouxe aqui para você ser cheio de águas vivas que saem do altar. Talvez você está dizendo: pastor, da onde vai vir esse avivamento? Vai ser como Elias, que clamou e o fogo desceu, sim, mas virá pelo altar. E eu quero te desafiar a vir pelo altar. Se você está dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu tenho sede, eu tenho fome, a banda pode subir. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero... Pastor, eu entendi. Eu quero ser como esses meninos que escreveram, e a história deles não foi mais do passado. A Bíblia vai dizer que agora eles viraram até porteiro do tabernáculo de Davi, porque a geração deles mudou o próximo passo. E talvez você vai ser o agente responsável para mudar o próximo passo da tua família. Você vai ser o agente transformador para mudar o passo da sua empresa. Deus te trouxe aqui para te avivar, para mudar o cenário do seu setor, eu não sei, mas Deus te trouxe aqui para você ser avivado nessa noite. Então eu quero que você venha na beira do altar, porque é aqui esse lugar. É aqui o lugar onde você vai dizer: pastor, eu entendi. Eu quero essa oração porque eu quero mais. Eu tenho sede, eu tenho fome. Eu quero mais dele, eu quero mais dele, eu quero mais dele, eu quero mais dele. Oh, toda a igreja se coloque em pé, por favor. Não sei se pode diminuir a luz do templo, mas se tiver como diminuir. E eu quero que você coloque a mão no teu coração e por um momento você começa a falar com Deus, dizendo: Deus, talvez eu perdi esse nível de sede. Senhor, talvez eu não compreendi ainda que eu preciso de águas mais profundas. Talvez, Senhor, aquilo que tem me prendido, tem me impedido de avançar mais, e eu estou ficando desidratado. Aumenta a minha sede. Talvez você fale assim: não, pastor, mas eu estou muito, nível de sede muito alto, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu estou aqui querendo mais, eu estou recebendo tanto de Deus aqui nessa noite. Eu quero mais dessas águas. Se essa foi uma verdade, quando a gente canta, você vai sair do teu lugar e vai chegando, vai dizendo na beira do altar que você quer mais deste fogo, na beira do altar que você quer mais deste momento, na beira do altar que você quer mais de Deus para a tua vida, mais de Deus. Não se importe com os outros. Você vai passar do tempo da dor, vai passar do tempo do odor, e Deus vai ser contigo para um tempo novo de avivamento sobre a tua história, sobre a sua vida. Então venha, porque é no altar que Deus vai derramar esse avivamento do teu ministério, esse avivamento do teu casamento, esse avivamento nesta igreja, esse avivamento sobre a sua vida. Vai dizendo: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Oh, eu quero mais. Aleluia. Eu quero mais, Senhor Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Vai falando com Ele, vai falando com Ele, vai falando com Ele, vai falando com Ele. Oh, aleluia, Senhor Deus. Oh, aleluia, vai falando com Ele. Eu não sei o que você tem passado, que tem trazido sede para você, mas você não vai morrer desidratado nessa noite. Se eu estivesse aí embaixo, eu estaria na beira do altar, porque o altar é o único lugar que pode trazer avivamento verdadeiro sobre a minha vida. Oh, eu creio nisso, Senhor. Eu creio. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação,
controle ainda está, venha, 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 na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Venha, venha pro altar quem tem sede, quem tem sede. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que o produto do oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Onde estão aqueles que estão com sede? Erga as mãos aos céus e diga isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Vem sobre a Batista nessa noite, Senhor. A Batista renova cheia de ti. Que o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz ser Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada continua sendo Ele, é tudo sobre Ele. Mais e mais e mais, eu vou subir no monte, eu quero mais, e vou ficar lá, até te encontrar, eu vou entrar na casa, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou subir, declare, vou subir no monte, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, e vou ficar lá. Fogo sobre essa igreja nessa noite, Senhor. Eu vou entrar na casa, e vou ficar lá. Nós queremos te encontrar, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos sede. Aumenta o nível de sede, Senhor, dessa igreja. Aumenta o nível de sede da igreja de Cuiabá. Aumenta o nível de sede, Senhor, dessa igreja de Mato Grosso, Senhor. Aumenta o nível de sede da igreja brasileira, Senhor. Assim como a corça anseia por água, nós queremos, ó Deus, a nossa alma tem sede, tem sede, tem sede, tem sede, tem sede de Ti, Senhor. Pega Ele agora, Senhor Deus, e renova a sua história. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva esta obra no meio do Teu povo. A faz conhecida, Deus. Derrama sobre cada coração aqui, Senhor, um tempo de avivamento. Que o fogo seja constante no altar do nosso coração, no altar da nossa casa, no altar desta igreja. Senhor, aviva, 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 Senhor. Aquele que está preso agora, Senhor Deus, vai tirando toda a cadeia. A Tua palavra em Gálatas 5 que diz que o Senhor nos libertou para que nós pudéssemos ser livres. Então a liberdade do Senhor seja ministrada neste lugar, toda a cadeia seja quebrada. Ah, Senhor Deus, vai tirando as algemas, vai tirando, Senhor Deus, a prisão de mente, de alma, de coração, de sentimento. Que eles possam ser livres em Ti nessa noite, livres em Ti nessa noite. E cada vez mais
Acende sobre o seu povo, acende sobre o seu povo. Leva a águas mais profundas, Senhor. Leva água mais profunda. Leva esse homem, este casamento. Leva esses filhos, Senhor Deus, em oração. Leva, Senhor Deus, os ministérios dessa igreja. Leva, Senhor Deus, os pastores, os líderes em águas mais profundas. Dê sedes para eles, Senhor. Aumenta o nível de sede. Aumenta o nível de sede. Porque nós queremos clamar nessa noite. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Oh, quando os céus deixar a terra, pararemos de clamar. Mas até lá, aviva-nos. Aviva-nos. Quando os céus deixar a terra, pararemos de clamar. Mas até lá. Onde está você que está de novo? Dos céus beijar a terra, pararemos de clamar. Mas até lá, aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Seja hoje, é hoje, seja agora. Vem, derrama, derrama, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez, queremos o quê? Queremos o céu neste lugar, Senhor. Oh, nós queremos ver o céu descer. Yeah. A igreja clama. Oh, renovo chama, chama, chama. Mais uma vez, queremos ver. Ele está aqui, Batista Renovo. Deixa o céu descer, Senhor. Oh, que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o avivamento. Seja hoje, que seja agora. Pega na mão de alguém que está do seu lado agora. Pega na mão, cante com ele, cante com ele. Fecha o meio aqui, isso. Vai passando a tocha do fogo do Espírito Santo sobre ele. Vai passando a tocha aí no fundo também, viu? Jesus está aqui. Atravessa o corredor aí agora, em nome de Jesus. Atravessa, que seja hoje. Na mão do meu irmão que está aí, nós vamos encerrar o culto. Isso, isso. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da morte, é hoje a noite de avivamento sobre a Batista Renovo. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Oh, eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Quando os céus beijar a terra, pararemos de clamar. Mas até lá, aviva-nos essa noite, Senhor. Quando os céus beijar a terra, oh, nós pararemos, mas até lá, aviva-nos. Oh, Senhor Deus, aviva a tua obra no nosso coração, Senhor. É só o primeiro dia naquilo que Deus vai fazer nesses 3 dias. Que Deus venha derramar sobre
você. Deus vai derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor venha derramar este fogo no altar, e que Ele venha levantar o nível de sede, aumentar o nível de sede sobre você. Mas não se esqueça, a escolha é sua. Não se afaste do altar, não se afaste da presença. Ele vai sarar as suas dores, Ele vai te purificar em águas purificadoras, Ele vai tirar os odores deste mundo, e Ele vai se revelar para um nível de intimidade, para um novo relacionamento com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Ministério Batista Renovo, e que enquanto o Senhor nos der voz, nos der fôlego, nos der força, nós não pararemos de clamar: aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva-nos! Aplauda Ele, aplauda Ele mais forte. Aviva no Senhor, aviva. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor. Os próximos dias sejam cheios do Espírito Santo. E fica o convite para a conferência Voe em outubro, vai ser 24 a 25. Já estamos aí confirmados, pastor Adonia Júnior vai estar conosco. Então trabalhando com o pastor Léo e o pastor Cezinho está conosco aqui também, vai ser uma grande bênção. Espero vocês, e se Jesus não voltar, até a conferência Voe, nos veremos aí na caminhada da fé. E o mais importante de tudo, nós juntos vamos morar no céu. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Obrigado, pastor Rafael. 22, 23, 28, 24 e 25 de outubro vamos à conferência, amém? Vai ser aqui em Cuiabá. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, amém?